Bom, galera, bem aqui na rua onde a gente estacionou o carro, né? Tá tendo uma obra aqui. Até vindo um trator ali, ó. O Girimon tá ali, depois desse carro preto, onde tá passando o trator. E aqui a gente viu um projeto de tartaruga marinha, né? Projeto Aruanã. E tá aberto, vamos entrar aqui para conhecer. Então, vocês conhecem o Projeto Aruanã? Não. Então, o Projeto Aruanã, ele é responsável por fazer o manuseio, né, das tartarugas marinhas aqui de Itaipu. E aí o projeto, ele tem uma semana de capturas intencionais, que eles pegam as tartarugas do mar, né, aí eles jogam a rede lá, capturam elas, e aí através da captura a gente consegue coletar dados, amostras biológicas, para poder ver, para poder também fazer estudos científicos, né. E aí ver se tem alguma doença para poder tratar no momento, né? E aí depois desses testes, né, dessas coletas de amostras, a gente devolve elas até o mar. E aqui a nossa sede, né? Como vocês podem ver. Se vocês quiserem, podem assinar a lista. A gente também faz sensibilização ambiental, né? Que é ir nas escolas, creches, nas praias mesmo, para poder fazer coleta de materiais, né? E aí, no mundo a gente tem 7 espécies de tartarugas, né? E aqui no Brasil residam 5 espécies. Aí que a gente tem as espécies. Aqui na Praia de Itaipu a gente trabalha com a tartaruga verde. Aqui, gente, aqui. Essa aqui. Que é uma tartaruga que ela não desova aqui no Rio de Janeiro, mas ela desova nas ilhas oceânicas, lá para Fernando de Noronha, Trindade. Mas ela tem área de alimentação aqui. Como as tartarugas são organismos muito migratórios, né? Elas vão viajando pelo mundo inteiro, todas essas espécies a gente consegue ver aqui no Brasil, mais na região oceânica, assim. Mas aqui na região de costa, a gente consegue ver bastante a tartaruga verde, a de pente e a cabeçuda. A oliva também um pouco, né? Mais menos. A tartaruga de couro, que é essa maiorzona, mais diferente, a gente vê mais ela em região oceânica mesmo, porque ela é uma tartaruga que ela pode chegar até 2 metros, então ela é uma tartaruga muito grande. Aí aqui a gente fala um pouquinho do ciclo de vida delas. As tartarugas, elas são animais que elas vêm pra praia, né, pra desovar. Os óvulos, eles ficam sendo meio que incubados na praia. E aí depois os filhotes, eles nascem e vão em direção ao mar. Eles passam um período se alimentando até chegar à fase juvenil. E na fase juvenil essas tartarugas elas vão para as áreas de alimentação, que é onde a gente entra aqui, onde a gente vê as tartarugas verdes, por exemplo, aqui na praia de Itaipu. Elas vêm para cá para se alimentar, passam anos e anos da vida aqui, até elas crescerem, entrarem na fase reprodutiva, né, virarem adultas, e elas voltam para essas áreas de reprodução. E aí... Oi. Então nenhuma dessas desovam por aqui? Então, a gente tem desova de cabeçuda, mas lá pro norte do Rio. Ah, sim. Isso. Bem lá pra cima. Mesmo do estado. Aqui pode acontecer, só que assim, não é prioritário. Pode acontecer, mas o problema é que aqui não tem as condições ideais para elas, porque aqui é muito frio. Aqui às vezes a ressaca leva tudo. Então, assim, não é um lugar muito ideal para elas. Os filhotinhos, eles vão definir o sexo quando eles estão, né, nesse momento do ninho. Então a temperatura da areia influencia. Quanto mais quente a temperatura da areia estiver, acho que a partir dos 27 graus, 26, por aí, mais fêmeas nascem. E aí o ninho, elas cavam um ninho profundo, assim, né? Então o que acontece? Na parte de cima nascem mais fêmeas, né? O ideal seria esse. Na parte de cima nascem assim, mais fêmeas, porque está mais quente. E aí na parte de baixo, mais machos, porque é a parte mais fria do ninho. Então aí a gente teria um equilíbrio. O que acontece hoje é que a gente está perdendo esse equilíbrio, né? Porque
A temperatura global aumenta, a areia fica mais quente, então acabam nascendo mais fêmeas do que machos. Aí que a gente tem os ovinhos, ó. Pode ser esses aqui são os ovos da cabeçuda. Essa aqui foi uma desova que teve aqui na praia de Itaipu. Verdade. Os ovos, eles são diferentes dos ovos da galinha, né? Eles são mais circulares, assim. E eles também têm a casca molinha. Porque quando elas cavam o ninho, elas vão jogando os ovos. Então, se fosse com a casca mais dura, um em cima do outro, podia Ia quebrar, né? Esse aqui é um filhote, tá vendo? Tartaruga Isso aí é filhote de verde. tartaruga verde. Que a quando é tartaruga filhote que é mais tem- escurinho, tá vendo? Que tem aqui na praia de Itaipu. É, inclusive é o nome do nosso projeto, né? Que ela é conhecida como Aruanã. Aqui é o filhotinho da tartaruga cabeçuda. E esse aqui é o filhotinho da tartaruga de couro, que é aquela maiozona que eu grandona, falei. né? Ele já nasce bem maior que as outras, né? E ela não nasce preta, né? Ela nasce Não, mais ela clarinha, nasce né? mais escurinha, Ah, é? mas é porque aqui como tá conservado, Ah, então ela sim. vai perdendo a cor. Mas ela não nasce tão branquinha assim, não. Aí esses ovos, né, a gente não matou, elas colocam de 100 a 120 ovos em cada ninho, então muitos ovos eles não são fecundados, igual o ovo da galinha mesmo. E aí eles sobram lá. Aí do ciclo de vida é basicamente isso. Depois que elas saem dessas áreas de alimentação, aqui por exemplo, aqui no Rio a gente tem, elas vão para as áreas de reprodução. E aí cada tartaruga, cada espécie tem a sua área de reprodução. E aí, basicamente isso. Aí que a gente tem algumas coisas delas também. A gente tem os cascos. Esse aqui é o casco. A gente consegue diferenciar elas pelo casco mais fácil, né? Aqui é o casco da tartaruga cabeçuda. Ele tem essa quilha aqui no final e tem 5 placas laterais. Esse aqui também é um cabeçudo, um pouquinho menor só. Um detalhe legal de se observar é que às vezes elas podem ter algumas anomalias. Não é nada muito severo, mas uma escama, às vezes uma escama pode ser dividida em duas, então se a gente contar por aqui, pode parecer que tem a mais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que se a gente conta do outro lado, temos as 5 mesmo. Então 1, 2, 3, 4, 5. Aí essas anomalias de escamas elas podem acontecer tanto no casco quanto no plastrão, que é a parte da barriga delas, ou até mesmo nas escamas da cabeça. Então, a cada espécie a gente tem uma quantidade específica para poder descobrir qual espécie é cada. Mas, por conta dessas anomalias, às vezes a gente tem que ter essa atenção. Então, aqui a gente tem esses 2 cascos de cabeçuda. Aqui a gente tem de uma tartaruga oliva, que se vocês repararem, ela já tem uma quantidade bem maior, são mais que 5 escamas laterais no casco. E elas têm um formato que parece de coraçãozinho. Então elas são bem mais largas do que compridas, diferente dos outros cascos das outras tartarugas. Aqui a gente tem um casco da nossa tartaruga verde, que é o nosso maior foco aqui do projeto. Essa aqui é de um juvenilzinho ainda, então ele está pequenininho. E aqui a gente tem de uma tartaruga de pente, que é muito mais fácil de reconhecer, porque diferente dos outros cascos, que as escamas elas ficam justapostas, um do ladinho do outro, essas escamas se sobrepõem, então fica igual um telhadinho, um em cima do outro, e as projeções laterais delas são bem mais avantajadas, então chega até a ser um pouquinho pontudo. Essa aqui também era de uma bebezinha, de uma filhotinha, então esses animais eles conseguem crescer bem mais. E a única espécie que acontece aqui no Brasil que a gente não tem o casco é a tartaruga de couro, porque ela tem uma diferença muito grande em relação às outras, porque o casco dela é composto por vários... são microciclos, são vários ossinhos pequenininhos que vão se juntando, então não tem esse formato de grandes placas iguais são as outras tartarugas. Elas formam aqui várias quilhas assim em cima do casco.
casca dela é bem diferenciada, tá vendo? É tipo umas pontinhas pra cima, né? São Aqui. trilhas longitudinais, né? Não é igual essas daqui que são Entendi. placas laterais. Que a gente identifica as espécies assim, pelas placas tanto do casco quanto da cabeça. E no caso da tartaruga de couro, ela é de uma outra família. O único representante que a gente tem hoje, né? De uma família diferente, por isso que esse casco dela é diferente da outra. Ainda falando do casco, às vezes a gente tem aquela... Quando é criança, a gente sempre aprende, não, porque o casco é a casinha da tartaruga. Só que, na verdade, o casco faz parte do corpo da tartaruga. E aqui a gente pode reparar, ó, a coluna vertebral dela. Então, o meio do casco vai ser certinho. Eu já ouvi dizer que é sensível, que as pessoas pensam que é duro, né? Mas Elas sentem. Quando você encosta, elas sentem. Não é tão sensível quanto a nossa pele, então assim, a gente pode se machucar um pouco mais fácil do que elas, mas elas vão sentir ali, você encosta nela, ela vai saber, é alguma coisa aqui batendo nas suas costas. É osso, né? As costelas, elas são fusionadas assim, e aí elas vão formando casco ali do lado da coluna. Elas vão se juntando aqui, então isso se expande, então por isso que elas têm toda essas costas cheias com a carapaça. Eu achava quando era criança, Era casinha. Tanto que, não, Aquele casco protege os ombros dela. elas não conseguem, não é igual alguns caranguejos ou caracóis que troca de concha quando vai crescendo. Não, o casco vai crescendo junto com o corpo delas. E em cima do osso tem só essa placa de queratina, que é o mesmo material da nossa unha, e é isso que vai proteger o osso. Então muita gente acha que é um escudo protetor que ela não vai sentir. Mas é só o osso com isso aqui em cima. Então, colisão com embarcação, né? Pode acabar quebrando o casco do animal e expor os órgãos também, tá? Então não é tão... ele protege, ajuda sim, mas não é um escudo, né? É osso, e a gente também quebra osso, né? No caso da tartaruga também pode quebrar. Aí o casco ele fica nas costas e na parte da barriga a gente vai ter o plastrão, que aí eles tudo junto formam a carapaça. Então também é mais ou menos o mesmo estilo do casco, é uma parte óssea. Aqui tem osso do plastrão para vocês verem. São as partes isoladas, ele também vai se juntando todo, montadinho. E também vai servir para proteger o animal. Isso faz até com que eles tenham menos mobilidade da barriga, igual a gente tem. Por isso que para uma tartaruga vomitar, por exemplo, é muito mais difícil. É um bicho que quase não regurgita. Aí, uma das grandes problemáticas até da questão do plástico é isso, porque o bicho ele não consegue botar para fora tão fácil. Só quando está muito crítico mesmo. Mas isso aí daqui a pouco as meninas vão apresentar. Aí só antes de vocês passarem lá, aqui só apresentar os crânios para vocês. Mas aí uma dúvida, vocês sabem se tartaruga tem dente ou não? Acho que tem. Imagina que tem? Você acha que tem? Acho que não. Não? Não. Então a resposta é que realmente não tem Não? dente. Elas têm um bico córneo, então o bico delas também é de osso, ele vai se projetar, ele também vai ser recoberto pelas escamas, só que por dentro não tem nada. Então elas só abrem a boca e só capturam, elas não conseguem mastigar. Aí por conta disso, para auxiliar elas não perderem os seus alimentos, toda a garganta delas é recoberta por esses filamentozinhos, que também é do mesmo material que a cobertura dérmica delas, então também é de queratina. Isso aqui funciona quase que como uns ganchinhos, que quando a tartaruga engole, ela consegue jogar o excesso de água que ela engoliu para fora e também segura o alimento para que ele não volte. O alimento ele fica preso nessas É porque esse aqui tá ao contrário. E o que, então, que as tartarugas comem? Olha, elas são muito oportunistas, então tudo que tá dando meio que solva assim no mar, que parece apetitoso pra elas vão comer. Por isso Mas que ela cada come espécie... de tudo, come até plástico também, né? Então, cada espécie ela tem uma preferência. A tartaruga de couro, por exemplo, a comida preferida dela são as águas-vivas. A tartaruga verde, ela gosta muito das alguinhas que ficam, então elas ficam mais perto dos costões rochosos.
A tartaruga de pente, ela até a cabeça dela, né, é mais pontudinha, ela come muito coral. Então cada tartaruga vai ter sua preferência, mas elas são oportunistas, então se tiver assim, um peixinho passando fácil, elas vão pegar. Entendi. Aí a gente tem aqui algumas diferenças. Esse aqui é o crânio de uma tartaruga cabeçuda. Ela tem esse nome justamente porque a cabeça delas é bem maior do que das outras. Então aqui, essas três são... As 4 são de adultos, mas aí você repara que a proporção do tamanho da cabeça dela é bem maior. E aqui a gente tem de uma tartaruga de couro, que obviamente, por ser a maior espécie que existe atualmente, só de casco elas podem ter mais de 2 metros, então é basicamente do meu pé até aqui. Então elas são realmente muito grandes. E uma última pergunta é que, se vocês olharem aqui o crânio, onde vocês acham que ficaria o cérebro dela, das tartarugas? Esse buraquinho aqui no meio? Esse pequenininho aqui? Eu acho que sim, né? Essa parte maior? Dessa vez quem acertou foi ele. As tartarugas, apesar de serem bichos até grandes, elas vão ter um cérebro que é do tamanho de uma azeitona, então é bem pequenininho, porque esse espaço aqui maior é ocupado pelas glândulas de sal. Então é um bicho que está no mar. Então toda vez que ele vai beber água, ele acaba, ou vai se alimentar, ele ingere muita água salgada. E ele precisa colocar para fora de alguma forma. Então a glândula de sal vai filtrar aquela água e vai colocar tudo para fora. Quando está nadando, a gente quase não repara. Mas em algumas fotos, quando a gente vê o bicho na areia, muita gente diz que está chorando, mas na verdade ela só está colocando sal para fora. Aí sai um negocinho meio gelatinoso, que aí de fato sai igual lágrima. Interessante. É como uma ida ao veterinário, a gente toma conta para ver se está tudo bem. Então a gente faz a medição do comprimento curvilíneo da carapaça, da largura do comprimento da carapaça, a gente coleta tecido também. É literalmente uma ida ao veterinário, tudo para ver se elas estão bem, se não tem. A gente coleta um pouquinho de tecido para fazer amostras genéticas, para ver se está tudo bem mesmo com elas, para poder alimentar elas. A gente tem uma planilha onde tudo é anotado, porque depois esses dados vão para o Banco Nacional das Tartarugas. Então, como é que também esses dados vão? Toda tartaruga ela é marcada, ela recebe uma anilha. É como se fosse um brinco em cada uma das nadadeiras. Então, cada projeto recebe uma numeração específica para quando for resgatar alguma tartaruga não estiver marcada e poder monitorar, acompanhar esse animal. Aí tem aquilo, a gente pesa também, a gente coleta sangue, tem algumas, como eles falaram, tem algumas tartarugas que vêm com alguns organismos estranhos na carapaça. Então, por exemplo, a gente faz essa retirada também. Isso aqui se chamam cracas, são organismos que se grudam, se fixam ali no corpo da carapaça, mas que não causam nenhum mal ao animal. Eu digo que elas estão ali só para pegar uma carona para conhecer o resto do oceano. É que nem um casco que tem ali, tinha uns, né? Sim, exatamente. Sim. Aí também tem algumas tartarugas que vêm com alguns tumores, algumas bolinhas assim na nadadeira, no pescoço, na cabeça mesmo. E aí a gente chama elas de fibropapilomas. O que são isso? São tumores, mais parecidos com o vírus da herpes, né? Que aí é um vírus entre as tartarugas. Então, pode dificultar o movimento, a natação da tartaruga e também indica que o animal está doente. Então, tem histórias, tem artigos, estudos que o fibropapiloma ele regressa. Então a tartaruga, já teve casos aqui no projeto de capturou uma tartaruga que estava com um tumor e aí um tempo depois capturou ela de novo e aí já não tinha mais. Então assim, pode acontecer, mas também pode aumentar. Aí quando está muito grande, está muito assim, difícil para a tartaruga mesmo, a gente manda
no PMP, que é o Programa de Monitoramento de Praias, que aí lá eles levam para o veterinário, faz cirurgia, uma coisa mais ampla. Aí também tem alguns sanguessugas, aqui são lá os organismos que podem estar no animal. As sanguessugas, as próprias cracas. Aqui a gente tem algumas imagens que mostram o trabalho de captura intencional que a gente faz. Esse trabalho é a parte de campo que a gente está até realizando. Vocês estão aqui por Itaipu? Sim. Amanhã vocês vão estar aqui? Não, mas a gente já vai... Tá em Itaipuaçu. Itaipuaçu, é. Que a gente está seguindo. A gente vai estar fazendo esse trabalho aqui na praia. Hoje a gente fez mais cedo, sempre acontece de manhã, né? 9 horas da manhã. A gente libera a rede com um pescador, né? Igual aqui nessas imagens. E faz um arrasto de praia, um mini arrasto para a gente capturar as tartarugas, que elas vêm como se fosse um saco, né? E as tartarugas vêm aqui. Aí a gente faz isso, a gente captura esses animais e depois a gente leva elas para um cercado que a gente mesmo monta na areia. Aí lá a gente faz todo esse procedimento de marcação do animal, se ele é um indivíduo novo. Como aqui é uma área de alimentação de tartaruga verde, elas acabam vindo para cá, pequenas, vão crescendo e se desenvolvendo aqui. Aqui a gente não tem desova de tartaruga verde, né? As tartarugas verdes, inclusive, elas desovam em ilhas oceânicas. As tartarugas são animais migratórios, então elas têm áreas de alimentação, como o caso de Itaipu, e áreas de reprodução. Que na tartaruga verde, elas vêm para cá, para a nossa costa do Brasil, né? Para se alimentar. Então, essa que você mais vê aqui na praia, mais pertinho, é a tartaruga verde. Esse monitoramento que a gente faz já acontece desde 2010 com o projeto. E a gente acompanha o crescimento desses animais, como aqui elas vão crescendo, se desenvolvendo, a gente mede, a gente pesa e a gente sabe que aquele animal é aquele animal pela anilha e pela foto identificação também que a gente faz. Cada tartaruga tem um padrão de escamas na cabeça, que é único de cada uma, como se fosse uma impressão digital. E aí a gente consegue saber, caso uma perca essa anilha, a gente consegue saber que aquele indivíduo é aquele indivíduo. E aí a gente monitora também a questão da fibropapilomatose, que é uma doença que acomete as tartarugas marinhas, principalmente tartarugas marinhas, e é causada por um tipo de herpes vírus mesmo. Como se fosse o nosso vírus da herpes, que tem essas protuberâncias na pele, e acontece na tartaruga, formando aquele tipo de tumor. A gente monitora o tamanho deles. Tem casos que o tumor cresce muito, esse tumor é muito vascularizado, então só dá para ser retirado mesmo com cirurgia. E em casos extremos a gente manda lá para o PMP, que é o Projeto de Monitoramento de Praias, que faz toda a cirurgia, o tratamento do animal, a reabilitação e depois devolve ao mar. E aí a gente também pode encontrar, né, alguns organismos, como a craca, que não faz mal nenhum. Essa espécie de craca, ela vive com a tartaruga, não faz mal. Dependendo do local onde ela se instala, aí a gente faz realmente a retirada. A gente pesa elas. A gente também recebe o público ali, como é uma praia, né, um espaço aberto, o pessoal vem acompanhar, então a gente faz essas ações também de educação ambiental. Então o projeto ele tem essa pegada muito forte com a educação ambiental, como receber o público aqui no nosso espaço. A gente vai para as escolas também, vai para a praia, vai para feiras, a gente vai para vários lugares, né, diferentes para passar essa mensagem para todo mundo e atingir cada vez mais pessoas, não só com relação às tartarugas marinhas, como também toda a questão da poluição ambiental, a questão do próprio ambiente marinho, né, que muita gente não conhece, então através das tartarugas a gente consegue abordar essas questões. Agora, em algumas temporadas a gente faz essa coleta de sangue, não é sempre a gente faz, mas a gente tem feito agora, nessa temporada, para avaliar realmente as condições do animal e depois fazer todo esse procedimento de medição, pesagem e marcação, a gente libera o animal de volta no mar. E a gente faz isso durante 8 dias. Chega na praia, captura, faz o procedimento, devolve e vai fazendo até... Uma dúvida, essas anilhas que vocês colocam, né, tem alguma conexão assim com outros projetos? Eles sabem lá o que vocês estão colocando aqui e vocês... Sim, essa anilha é cedida pelo Tamar no ICMBio e eles fazem uma padronização, né, de marcação dos animais. Então tem um código mesmo e isso é sempre sequência. Então não tem nenhuma marca repetida. Ela é uma sequência e quando perde a gente avisa que foi perdida a marca e foi remarcada naquele animal. Cada animal recebe 2 anilhas, uma em cada nadadeira e é como se fosse um brinquinho nela mesmo, marca aqui assim. E aí elas têm essas 2. Para caso tenha perda a gente consegue identificar pela outra
marca. E essas tartarugas, elas só ficam pelo Brasil ou elas vão para outros países? Tartarugas a gente pode encontrar em Todo lugar do mundo. E no mundo existem 7 espécies de tartaruga marinha. Aqui no Brasil a gente tem 5 dessas 7. Então o Brasil ele é bem rico em diversidade de tartaruga marinha. As outras 2 elas são endêmicas, né? Uma só lá na Austrália que ocorre e a outra só no Golfo do México. Então são tartaruga, a tartaruga australiana e a tartaruga de quem? As outras 5 a gente aqui, o pessoal mostrou ali na frente, ocorrem aqui no Brasil. Tá? E aqui a gente mostra algumas ameaças para esses animais, né? Tanto a questão da poluição, cada saquinho desse aqui são resíduos retirados do trato digestivo da tartaruga marinha. Então você pode ver de tudo um pouco. Tem até anzol aqui, ó, que foi retirado. Cada saquinho é uma tartaruga diferente. Vocês podem ver também, né, a quantidade de lixo que elas estão ingerindo. E a questão da poluição marinha não é um problema só na ingestão do resíduo, né? É questão também do emaranhamento. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? As tartarugas marinhas são animais pulmonados, têm pulmões, então elas respiram ar. E aí se ela fica embolada numa rede, ela não vai conseguir subir para respirar e aí acaba morrendo afogada. A gente tem casos aqui, ó. Esse caso aqui foi lá em Mangaratiba, aqui também no Rio de Janeiro. Foi uma rede só, pegou em média aí umas 22 tartarugas, uma rede só. Essa aqui foi até em Itaipu, dá pra ver aqui as ilhas, né? Também foi encontrada afogada, morta numa rede. E essas redes são chamadas de redes fantasmas, porque elas fazem como se fosse uma pesca fantasma. Elas são colocadas ali pelo pescador, uma ressaca vem, ou ele mesmo esquece de tirar, perde essa rede, e essa rede, se ninguém tirar do mar, ela vai continuar no mar. E no mar, eu até falo com as crianças, não tem barreira, não tem parede, né? Então, esse resíduo vai ficar ali à deriva nos oceanos, até às vezes um animal ficar preso. E aí, não só tartaruga, baleias, golfinhos, focas, leões marinhos, enfim, acabam morrendo afogados por conta desse resíduo que fica lá no oceano. Aqui o fibropapiloma que a gente falou, ó, o fibropapiloma ele pode tanto progredir para esse tamanho aqui, isso aqui é a nadadeira da tartaruga, e esse foi o tamanho, foi aqui assim, ó, foi bem grandão, e nesse caso aqui a gente não devolveu a tartaruga no mar, no mesmo dia, né, a gente mandou para reabilitação para poder fazer também cirurgia. Esse fibropapiloma ele tem tipos e tamanhos diferentes e eles podem crescer dentro também, nos órgãos, geralmente nas partes moles da tartaruga. Tá? A questão também do lixo, elas podem eliminar pelas fezes, então a gente quando vê algum resíduo, a gente não pode puxar, porque você não sabe quanto de resíduo tem dentro do organismo, então tem que esperar mesmo ele evacuar esse resíduo. E aí, dependendo da quantidade que ele come, a tartaruga acha que está ficando saciada, né, porque está comendo, né, tem muito lixo no mar, ela vai comer aquilo e não vai estar se nutrindo, né? Ela acha que ela está comendo, mas ela não está se nutrindo e ela acaba definhando, formando gases da decomposição do lixo ali dentro dela. Acaba que até a flutuabilidade dela fica positiva, ela não consegue afundar, dependendo da quantidade desse gás. E aí pode causar também a questão de atropelamento por embarcação. Vocês já viram do que é feito o casco, é feito de osso, né? Com uma placa de queratina por cima. Isso aqui foi uma cicatriz, né, de colisão com embarcação. Foi a hélice que bateu. A gente mostra também a quantidade de resíduos que a gente tira em mutirões de limpeza de praia. Anzol, né, que fica preso no animal. A gente fala do lacrezinho de garrafa, que a gente estimula o pessoal, né, a cortar. Isso aqui também foi tirado do trato digestivo, né, diferença, né, quando faz a triagem do lixo, com a quantidade de plástico que dá pra ver aqui. E como é que faz pra tirar? Necrópsia. Quando Já tá morreu, já né? Tá morto, isso. Tá. Faz a necrópsia para identificar qual foi a causa morte do animal. E aí a gente faz isso separando por órgão, faz a triagem do conteúdo que foi ingerido e separa todos esses resíduos. Todos esses daqui foram feitos assim. Aqui a gente tem alguns exemplos também de anzol, né, de isca, assim, que pode ter. E esse aqui é o tipo de anzol circular, é um anzol diferenciado, que foi elaborado justamente para evitar a pesca da tartaruga, principalmente a tartaruga de couro e a tartaruga cabeçuda, que a ponta dele é para dentro, tá vendo? Então, o objetivo era esse. Como esse anzol aqui, ele pega tudo e mais um pouco, ó, um J, esse aqui é o anzol circular, que vai fazer com que a tartaruga evite de ficar presa nesse anzol e também, se ela ficar presa, é mais fácil de retirar esse anzol dela. Então aqui a gente tem ilustração, né, mostrando a questão das ameaças, tanto lixo que a gente falou aqui,
derramamento de óleos, o lixo não está só presente no mar, está presente na areia também. Vocês viram ali o tamanho dos filhotinhos, imagina o filhotinho saindo do ninho e tendo um copo de plástico ali no meio do caminho. Se ele entrar ali, ele acaba não conseguindo sair e nem consegue ter a chance de começar, né, o seu ciclo de vida. Em áreas reprodutivas, a gente tem a questão da fotopoluição, vocês que são viajantes aí, vocês vão visitar alguma praia, lá no Nordeste principalmente, né, que tem essas áreas de desova, em temporada reprodutiva de tartaruga marinha, isso daqui é prejudicial, porque a tartaruga, como é que ela sabe que ela tem que ir para o mar e não para o outro lado? Como que o filhote sabe disso? Pelo brilho da lua no mar. E aí aqui o mar vai ser mais claro do que a terra. Ela Mas só a gente nasce tem- quando tem lua? Quando tá lua nova, ela não nasce? Elas nascem também, Nasce. mas elas conseguem ter esse reflexo. Geralmente o mar fica mais claro do que Do que areia. a terra. Uhum. Em ambientes assim naturais mesmo, a gente quase não se tá tudo escuro, a gente vê o mar, que tem algum reflexozinho. E aí eles acabam com esses postes aqui indo pro lado contrário e tem asfalto, pode ter carro, pode atropelar. E essas aves que tem na praia também é prejudicial? Não, as ameaças naturais são naturais, como o nome diz, não vai Uhum. gerar um risco de extinção para as tartarugas. Entendi. Né? A ave também precisa comer, caranguejo precisa comer, Uhum. então os animais que vivem na praia e aproveitam realmente, são filhotes, eles conseguem comer, eles vão comer. Mas nenhuma ameaça natural vai gerar um risco de ameaça de extinção para a tartaruga. Elas estão em risco de extinção por nossa causa, né? Ser humano. Uhum. E aí são animais que têm um ciclo de vida muito longo, então elas demoram muito tempo para chegar na fase adulta e crescer e dar continuidade ao ciclo de vida. Não sei se vocês sabem, vocês já visitaram o Projeto Itamar, né? Sim. Existe uma estimativa de a cada 1000 filhotes que nascem, 1 ou 2 só que chegam na fase adulta. Então é bem pouco filhote que consegue chegar, porque elas demoram 25 a 30 anos para chegar numa fase adulta. Então é importante a gente ter esses trabalhos de conservação de tartaruga, como o nosso, que monitora, por exemplo, uma área de alimentação, que elas vêm pequenas, vão crescendo, se desenvolvendo, para aí chegar numa fase adulta e migrar para as áreas reprodutivas, né? Então a gente tem que cuidar de todos esses ambientes que elas vivem, já que elas estão aqui desde a época dos dinossauros, né? Então o animal que está aqui, ó, muito mais tempo que a gente está ameaçando elas de sumir do planeta, que é isso que é a extinção, né? Sumir do planeta. Então, não sei se vocês já conheciam, a gente tem redes sociais, se vocês quiserem acompanhar a gente, é só seguir lá o Projeto Aronã. Então o projeto ele faz esse monitoramento das tartarugas marinhas, trabalha com a conservação e pesquisa também desses animais, principalmente aqui na área de Itaipu, mas a gente tem a licença, né, para atuar aqui no litoral do Rio de Janeiro, pegando Maricá, até lá Baía de Sepetiba, Paraty, não sei se vocês conhecem essa Sim. região. Mas a gente atua principalmente com esse trabalho de captura e recaptura aqui só na praia de Itaipu, tá? Mas a gente sempre leva a nossa exposição itinerante para outros ambientes, né, outras áreas. E também realizamos palestras, publicamos trabalhos, e é isso, assim, se tiverem alguma dúvida... A gente sempre vê tartaruga, mas não sabia, nem tinha um projeto aqui. Não sabia? Não sabia. A gente passou aqui em frente, que a gente deixou Vocês o já carro viram aqui. tartaruga? Vocês foram na praia? Fomos, mas a gente não viu a tartaruga, não vimos nenhuma, né? Às vezes a gente vê uma levantando assim, mas não, hoje aqui a gente não viu. Não viram? Não. Tem bastante tartaruga, gente. Aqui vocês veem cabecinha o tempo todo. É bem bonita essa praia aqui. É uma praia de pescador, então tem realmente a influência da pesca aqui. Então, até mesmo para os pescadores que limpam o peixe, eles acabam jogando uns restos, às vezes, ali na água e acaba atraindo também, não só a tartaruga, mas as aves marinhas que estão ali, acabam se alimentando também disso daí. Tá? Mas essa espécie, a tartaruga verde, ela gosta mais de comer algas marinhas. Então, onde tem ambiente mais de pedra, mais abrigado, como aqui nessa praia, que tem uma laje de pedra ali no meio, tem um costão, tem um canal, elas acabam ficando ali, crescendo e se desenvolvendo, né? Se alimentando até chegar a uma fase, né, já subadulta e migra. A gente já conseguiu fazer o acompanhamento de um indivíduo que chegou pra gente pequenininho, de 32 centímetros de casco, e ao longo dos anos, isso em 2011, ao longo dos anos a gente foi recapturando esse animal, e a última vez que a gente pegou foi em 2019, ele já estava com 92 centímetros de casco. Então a gente acompanhou prática para essa espécie, esse tamanho, já é um indivíduo subadulto, já é considerado subadulto, então a gente conseguiu acompanhar praticamente a vida juvenil, a fase juvenil toda dele. Então é um trabalho importante.
E começou com isso, né? As pessoas achavam, aqui tem muita tartaruga, não precisa conservar não. E com esse trabalho a gente mostrou que não eram várias, e sim as mesmas que cresciam e se desenvolviam aqui na Praia de Itaipu. Então, são moradores de Itaipu, como a comunidade que é daqui também, né? Então, Entendi. isso a gente faz essas ações aqui para passar esse conhecimento para vocês. Show de bola. Podem tirar foto à vontade. Valeu. A gente tem um livrinho. E qual é o seu nome? Eu sou a Beatriz. Beatriz. Obrigado, Beatriz. De nada. E fica aí o convite para quem quiser vir conhecer aqui na praia de Itaipu, que eu não sabia que tinha, né? Esse projeto aqui. Bem interessante. É isso aí. Bom, galera, então é isso aí. A gente saiu ali agora do projeto Aruanã, das tartarugas. Muito interessante, projeto aqui em Itaipu. Recomendo aí a visita, né? Tem uma educação ambiental ali referente às tartarugas, muito legal. Eles fazem projetos, né, nas escolas, creches, já para ir incentivando as crianças aí a não jogar lixo, essas coisas todas aí, né, que infelizmente o ser humano faz. E vamos agora seguir para Itacoatiara, já está anoitecendo, mas a gente vai mostrar lá. Infelizmente a gente vai ter que seguir depois, não vamos poder dormir ali e ficar para amanhã, porque senão a gente não sai de Niterói. A gente quer ir agora seguir para Maricá. E a partir de Maricá já começa a região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, que é Maricá, Saquarema, Arraial do Cabo, e a gente vai seguindo isso tudo aí. No dia seguinte... Já é o dia seguinte, a gente dormiu aqui nessa rua, aqui atrás já é a praia. E aqui é a praia de Itacoatiara. A gente resolveu dormir aqui. E vamos no próximo vídeo mostrar aí pra vocês essa praia. Então essa rua aqui tem os estacionamentos, né? A gente dormiu próximo ao quiosque ali, um pouquinho mais afastado, né? Ficou vazio, agora já tem vários carros. E o Jerimum ficou aqui, a gente dormindo. Achou que ali com a cara de sono. E eu vou mostrar aqui agora rapidinho, né, como é que é o nosso modo cama, que a gente dorme dentro do carro. Aqui, ó. Acende a luz. Então essa é a nossa cama, a gente dorme aqui dentro. E é isso aí. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo aí, já deixa aquele like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, comente o que vocês estão achando aí da nossa Expedição Brasil e até o próximo registro. Valeu! Tchau!